e você assistirá a seguir é apenas um corte. Continue ajudando o Rio Grande do Sul utilizando nosso Pix, contatoliterascience@gmail.com. Essa primeira introdução assim do tema, né? É importante comentar que hoje, atualmente, a gente vive a nível mundial alguns chamam de pandemia, mas é um fenômeno, né, que é a falta de atividade física na população infanto-juvenil. Isso na população em geral, mas aqui especificamente vou me referir à população infanto-juvenil. Pega a criança e o adolescente. Existe um estudo global sobre nível de atividade física que se chama Global Matrix. A última versão publicada foi a 4.0 e já está sendo desenvolvida a versão 5.0, que faz um levantamento, né? A 4.0 teve dados de pesquisas de 57 países, parece que a 5.0 vai ter muito mais países que contribuem com dados de atividade física, e o último levantamento mostrou que o percentual de jovens, aí pegando a faixa etária de 6 até 17, 18 anos, que cumprem recomendações de atividade física, depois vou comentar sobre essas recomendações, entre 27% e 33%. Né? E esse nível, esse percentual, ele não tem mudado desde os últimos 10 anos, mais ou menos. Em 2012, a gente teve talvez um dos primeiros grandes levantamentos a nível global, que foi uma série sobre atividade física publicada na revista The Lancet, e nessa série já se apontou a questão de ter um percentual de 20% mais ou menos de adolescentes a nível global. Então esse percentual ele anda aí nessa casa já há bastante tempo. E quando a gente pensa em nível de atividade física, por exemplo, e exercício, é importante entender que esse comportamento do ser humano ele também não se desenvolve igual para meninos e meninas. Existe uma diferença de gênero bem importante, e a gente vai vendo aí questões sobre barreiras, facilitadores, atividades esportivas, e a gente vai entendendo que, além desse nível de atividade física, de prática de exercício, esporte, ser mais baixo nessa população, quando a gente analisa a diferença por gênero, por exemplo, o gênero feminino tem um nível de atividade física ainda menor, e isso por diversas barreiras socioculturais, geográficas, econômicas, cultural, familiar específico, cultural esportivo específico. Então, é importante a gente entender esses fenômenos para poder depois avançar para outros pontos mais específicos de estudos. Né? A gente tem aí um dado que foi publicado bem recente agora, com os dados do Projeto Esporte Brasil. Esse estudo foi feito com aproximadamente 97 mil crianças e adolescentes, que é a base de dados que hoje o Projeto Esporte Brasil possui, desde o ano de 2005 até o ano de 2022, foram os dados que foram avaliados nesse nosso estudo, e o que a gente demonstrou, né? A gente avaliou flexibilidade, força abdominal, salto horizontal, que é uma manifestação indireta de potência de membro inferior, lançamento de medicine ball, que é uma manifestação indireta de potência de membro superior, aptidão aeróbica, velocidade, flexibilidade. E a gente identificou que em todos esses parâmetros da aptidão física, e aqui eu deixei a força específica, porque o tema que eu vou tratar um pouco mais é sobre a força, né, e a relação disso com o desenvolvimento ósseo, tem um decréscimo notável ao longo do tempo, né, de crianças e adolescentes brasileiros. Só que o que nos chamou a atenção nessa análise é que um grupo específico, um percentual específico de crianças e adolescentes, ao longo do tempo, se manteve com níveis adequados, dá para se dizer assim, de força, de velocidade e agilidade. E a gente foi identificar o que esse grupo tinha de característica, né? E a gente até chamou no título do artigo, né, que existe um declínio para a maioria dos adolescentes, mas não para uma minoria fit,
que é uma minoria apta, né, que tem bons níveis de aptidão física. E a gente, por alguns dados que a gente consegue ter na base de dados, a gente consegue especular que, por exemplo, são adolescentes que fazem aula de educação física, que praticam esporte ao menos 3 vezes por semana, que têm um nível de atividade física minimamente dentro daquelas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, qual que é a mensagem? A mensagem é que realmente existe um declínio, claro, ao longo do tempo, de níveis de força, de níveis de potência, de velocidade, de agilidade, e isso acaba tendo implicação, obviamente, no nível de atividade física em geral, mas também tem uma implicação a nível de desenvolvimento de componentes de saúde. E aqui depois eu vou focar um pouco mais nos componentes de saúde óssea.